Vamos ver então como é que funciona a parte de assinatura de arquivos, né? Eu tenho aqui um método chamado selecionar certificado. Tá, então eu tenho aqui um story, tenho o conjunto de certificados que eu posso pegar, né, apontando aí para as interfaces que eu tenho na Capcom. Se você clicar aqui, segurar o Ctrl e clicar com o mouse, você vai ver que Certificates aí é uma interface que está lá na Capcom. Aí existem algumas interfaces, Certificates vem de Certificates 2 vem de Certificates. Isso ocorre porque a Microsoft que ela quer deixar compatível uma versão da Capcom com a mais antiga, tá? Por isso que nós temos aí essas interfaces diferentes. Ok. Esse Signed Data aqui eu posso até tirar, que eu não estou utilizando neste momento. Bom, eu tenho aqui o número de série e a data de vencimento, só para mostrar para você que eu posso pegar facilmente o número de série e a data de vencimento depois que eu carregar o meu certificado. A primeira coisa que eu preciso fazer é criar um story. O que é o story? É aquele objeto da Capcom que fornece os métodos para acessar o Certificate Story. O método Open ele vai estipular qual parte do Story o usuário quer acessar. No caso do Story pessoal, você passa o my como parâmetro, tá certo? É isso que eu vou passar aqui como parâmetro quando eu chamar o método Open do Story. Tá? Quais são os parâmetros que ele espera aqui? Ele espera a localização, o nome e o modo de abertura. Então eu vou passar o Current User Story. Isso aqui é uma variável, é uma constante da própria Capcom. Tá? Passo my porque eu quero pegar os certificados lá do pessoal, né? Eu coloquei os meus certificados em pessoal, você lembra quando eu coloquei lá no Internet Explorer? E o método de abertura, né, o modo de abertura, ele pode abrir o máximo que for permitido, tá certo? Então aqui eu vou utilizar lá as interfaces para selecionar o meu certificado, tá certo? No certs.select aqui, eu vou abrir aquela janelinha lá dos certificados, né, vai aparecer lá no título certificados digitais disponíveis, e logo abaixo selecione o certificado digital para uso no aplicativo, tranquilo? Eu vou recuperar os certificados selecionados aqui em Certs 2, tá? Então, se tiver um certificado selecionado, o que é que eu faço? Faço aqui um pequeno cache, apenas para pegar o certificado que foi selecionado e jogo na variável certificado. Essa variável certificado, eu criei ela aqui de forma global aqui para essa unit também. É apenas do tipo certificate2, tá certo? Tranquilo. Eu guardo meu certificado aqui. É porque ele vai ser usado em outros métodos aqui dessa mesma unit, tá? Vamos voltar no selecionar certificado. Aqui. Daí eu posso pegar o número de série, né? Certificado.serial number. Posso pegar a data de validade do certificado, guardar em data de vencimento. E outras coisas também, tá? Subject name, valid from date, a versão, tá? Tem outras coisas que eu posso pegar aí do certificado. Se ele está válido, chave pública, chave privada. Tranquilo? Tem bastante coisa aí para a gente fazer depois que a gente carrega o nosso certificado. Bom, mas o que eu quero mesmo é só selecionar um certificado, tá? Por isso que eu estou fazendo isso daqui. Eu sempre vou pegar o item 1 do que foi selecionado lá, tá bom? Se é que foi selecionado alguma coisa, tá? Depois disso, eu tenho o método assinar arquivo. Já nesse assinar arquivo, eu vou ter, olha, os objetos tsigner, tSignedData, uma quantidade aqui que eu vou usar para alguma coisa, mensagem e conteúdo, do tipo WideString, tá? Quem é o tsigner? O tsigner é uma classe, né, que vem aí de TOLS Server, está dentro de Capcom, tá? Lembre que a gente viu esse tsigner aqui, essa parte de assinatura, lá naquela documentação da Microsoft. Tem que dar uma lida lá na documentação da Capcom, tá? Eu tenho o tSignedData, também vem de OLS Server, está dentro de Capcom. Tá? E aí vou ter os métodos aqui que eu vou utilizar.
Perfeito. Então, como é que funciona aqui a assinatura? Primeira coisa, eu vou pegar o arquivo original para obter dele o conteúdo a ser assinado. Quem é o arquivo original? É o arquivo stream, né? No caso da assinatura, o arquivo ele já vai estar na memória, tenha sido ele aberto ou tenha sido ele digitalizado, e eu pego o data string dele. Tá? Eu jogo tudo isso daqui em conteúdo, que é uma wide string. Tá? Vou configurar o objeto responsável por fazer a assinatura, informando qual é o certificado a ser usado e vamos quebrar aqui qual é o certificado a ser usado e o conteúdo a ser assinado. Então, olha, esse designer aqui eu vou instanciá-lo, vou passar o certificado para ele. Quem é o certificado? O certificado que eu selecionei anteriormente, tá certo? Vou instanciar o signer data, estou instanciando ele aqui agora. E quem é o conteúdo para ser assinado? O content, o conteúdo para ser assinado, é o conteúdo que eu apontei aqui, ó, que está lá no arquivo stream. Ok? Então, passei o certificado, passei o conteúdo, agora eu vou efetivamente assinar o conteúdo. Tá? Eu vou guardar a assinatura aqui em mensagem. Então eu chamo o método sign, que é o método assinar, passo como parâmetro aí um signer, essa interface signer, tá? Depois esse detached, o que é isso daí? Se eu colocar true no arquivo de assinatura, ele também vai incluir o conteúdo do arquivo original. Então imagina, aliás, se eu colocar false, tá? Esse detached aí significa tem alguma coisa anexada, mais ou menos assim, tá? Você quer que fique anexado ou não? Na realidade é o contrário disso, né? Ele está perguntando o seguinte, olha, o conteúdo é para ficar desprendido, desanexado, tá? Vamos falar assim. Eu vou dizer sim, true, tá certo? Então eu passo aqui a interface para assinar. Ele pergunta, e o conteúdo do arquivo é para ficar desprendido? É para ficar desanexado? Eu digo true, é para ficar desanexado. Eu não quero o conteúdo do arquivo anexado no conteúdo da mensagem. Senão imagina, eu vou passar uma AVI de 50 MB. O arquivo de assinatura vai ficar com 51 MB, vamos dizer assim. Tá? Vai ficar um arquivinho de 5K, que é o arquivo de assinatura, vai ficar com 50,5. Porque ele vai colocar o conteúdo do arquivo na assinatura. Tá? Então eu não quero isso. Como eu não quero isso, eu digo, olha, é para ficar desanexado. True. Se eu colocar false aqui, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar o conteúdo do arquivo e vai colocar no arquivo de assinatura também, tá? E aqui, como último parâmetro, eu passo o tipo de codificação que eu quero que a assinatura seja feita, né? Então, eu tenho aqui o encode base 64, eu tenho o encode binário e eu tenho o encode N. Tá? Então eu vou colocar no base 64. A minha assinatura vai ser em base 64. Essas assinaturas que você está vendo aqui, olha, elas estão sendo feitas aí em base 64. Tá certo? Depois disso, eu crio um novo arquivo e gravo nele o resultado da assinatura. Então, eu não tenho lá o arquivo stream para pegar o arquivo que o usuário ou digitalizou ou abriu. Então, eu vou ter o assinatura stream. Tá? Ele também é do tipo tString stream. Tá certo? Então eu instancio um tString stream, que é o assinatura stream, tá? E agora eu vou percorrer a minha mensagem. Ok? Para quê? Para eu gravar no assinatura stream o conteúdo que está em mensagem. Tá? É isso que eu estou fazendo aqui nesse for. Tranquilo? Depois eu libero aqui os meus objetos de assinatura. Tá? Então é assim que funciona a assinatura do arquivo utilizando a biblioteca Capcom. Ok? Para compreender plenamente isso daqui é necessário que você leia lá a documentação da Capcom
que você dê uma olhada aqui, né, nos métodos que foram gerados nessa unit, que chamam lá a biblioteca da Capcom, a DLL, tá bom? Eu tenho ainda, para finalizar aqui a parte de assinatura, o método md5file. O que é que vai fazer esse método md5file? Ele vai receber um string stream, ok? Que é o conteúdo do arquivo, e vai me retornar uma string, que é o hash md5 do conteúdo daquele arquivo. Tranquilo? Para isso, pessoal, eu estou usando aqui esse hash message digest 5. O que é isso daqui? Olha, é uma unit, né? Tem uma unit aqui do próprio Delphi, tá? E aí eu tenho uma classe aqui, que é essa classe id hash message digest 5, tá? Que vai gerar um md5 para mim, ok? Então o que é que eu faço? Eu instancio esse cara e chamo o método hash bytes as hex, que é que ele vai gerar o md5. Pego o arquivo que foi passado aqui como parâmetro, pego os bytes desse arquivo e passo como parâmetro para esse método aqui, olha. Esse método hashBytes exex, ele está esperando como parâmetro uma variável do tipo tidbytes. Essa variável tidbytes, ela é do tipo tbytes, tá? Esse arquivo, ele é um tstring stream, ok? Esse arquivo, ele tem uma propriedade, né, chamada bytes aí, tá? Que é do tipo, adivinha qual? Do tipo tbytes. Tranquilo? Então eu passo o conteúdo do arquivo para esse cara e ele me retorna o quê? Ele me retorna uma string, que é o hash md5 do arquivo. É esse hash que eu estou armazenando aqui na versão do documento, tá? Esse md5 aqui. O mesmo que eu estou utilizando para gravar o arquivo, né, o nome do arquivo e a assinatura do arquivo, tá? Então isso tudo está acontecendo, né? O hash md5 ele está sendo gerado nessa função md5file, tá certo? Eu estou passando como parâmetro um tstring string, tá? Então você já deve até imaginar quem é que eu estou passando aqui como parâmetro para ele, né? Estou passando o arquivo stream, tá? Porque eu estou gerando o md5 desse cara aí, tranquilo? Então, para assinar arquivos, primeiramente eu seleciono o certificado, usando aí os objetos da Capcom. Depois eu assino o arquivo, usando também os objetos da Capcom. E eu gero, finalmente, o nome do arquivo. Eu gero o md5 do conteúdo do arquivo. Aí esse md5 eu vou usar de várias formas, tá bom? Vou gerar o resto do arquivo no banco, vou gerar o nome do arquivo lá no servidor, vou gerar o nome do arquivo de assinatura do arquivo também no servidor com esse hash md5, tá certo?